vigio, espero o teu sono. Caminho até a janela, converso com a lua. Estou feliz porque nessa noite aqueceste meu corpo, porque nessa noite teu desejo caiu em mim como chuva de luz. Porque nada jamais definirá o que eu senti ao saber de ti, comigo, assim. Poema do meu livro Mosaico de Palavras. Olá, eu sou Lene Zilioto, escritora e palestrante. Meu propósito é deixar um legado no mundo, ser e tornar escritores relevantes, local, nacional, globalmente também. Eu gosto de inspirar e mentorar pessoas que querem realizar o sonho de escrever o seu livro. E é com alegria que eu recebo vocês para mais uma aula dessa jornada Oficina de Escrita Criativa. É uma ação cultural com apoio do Governo do Estado de Mato Grosso, Secretaria de Estado de Cultura via edital Movimentar Cultura. O tema de hoje é Dicas para escrever poesia. Vamos lá? Bem-vindos ao canal Lene Zilioto. Se você quer saber mais sobre leitura, literatura, livros, se inscreva nesse canal, ative as notificações para receber as novidades e nós teremos, a partir de agora, desta oficina de escrita criativa, 5 aulas. Procurem que vocês encontram a primeira aula, que já está disponível, sobre o que é escrita criativa. Hoje falaremos sobre dicas de como escrever poesia. Na próxima aula, dicas para escrever livro infantil. Na 4, dicas para escrever contos. E fechamos com dicas para escrever livros biográficos, literatura biográfica. São todos textos que eu já escrevi e que eu tenho livros publicados nesse gênero. Por isso, eu espero contribuir um pouco com vocês também que pretendem iniciar ou aprimorar ou que já estão se aventurando na escrita criativa. Após essas 5 aulas, eu pretendo continuar produzindo material aqui no canal, principalmente sobre como publicar um livro, que é uma jornada nada fácil para quem já se aventurou sabe, então apontando alguns caminhos e também alguns desafios encontrados nesse caminho da publicação literária. Hoje, dicas para escrever poesia. Eu vou iniciar já com um desafio a vocês. Na primeira aula sobre escrita criativa, foi sugerido que vocês colocassem lá nos comentários alguns textos produzidos e que eu vou acompanhar e ler e estou respondendo a vocês todos. Aqui nesta aula sobre como produzir dicas de escrever poesias, eu vou começar com o desafio. Escreva nos comentários, claro que depois da aula, respondendo: você já escreve? Você já é escritor? Ou ainda não? Você quer aprender a escrever poesias? Quem já escreve quer aprimorar a sua escrita de poemas? Os seus poemas já escritos e que não foram publicados ainda, para quem não publicou ainda, são poemas bons para estarem em um livro publicado? Você tem dúvidas sobre as suas poesias? Quais as dúvidas que você tem sobre as suas poesias? Então escreva aqui o seu sentimento, a sua situação, como você está hoje como poeta ou pretende publicar livro de poesias. Também eu vou ler todas e vou comentar. E vamos começar com uma reflexão inicial sobre poesia. Benefícios da poesia. Acalmar o espírito, relaxar a mente, curar a depressão, aumentar a imunidade, baixar a frequência cardíaca, estimular a atividade cerebral, desenvolver a linguagem, abrir o canal da criatividade, trabalhar o intelecto, facilitar a introspecção, expandir a memória, desenvolver a inteligência, ampliar as fontes de inspiração, enriquecer a vida,
conhecer mais pessoas, fazer novos amigos, ganhar credibilidade, gerar renda, levar ao sucesso e muito mais. É bastante coisa. Então, que tal escrever e consumir poesia? Escrever e ler poesia. Vejam os benefícios de um texto poético. Dicas para escrever poesia. Antes disso, sempre surge aquela dúvida: é poema ou é poesia? O que é certo? É dizer é um poema ou é uma poesia? Muita gente confunde essas duas palavras. Qual que é a diferença? Quando você escreve, você está escrevendo um poema. Quando você vai ler ou declamar um poema, você está interpretando aquele poema. É o objeto em si. O poema é a coisa em si, o que foi aquele texto escrito. Já a poesia é a sensação que aquele texto provoca no leitor. É um efeito estético. Então, por exemplo, a poesia ela pode estar também em um filme, em uma música, em uma fotografia, em uma vivência. Então, poesia é sentimento e poema é o texto, é o objeto em si. O poema em si, ele pode ter poesia ou não. O poema que não tem cor, que não tem movimento, que não tem perfume, que não provoca uma sensação poética na pessoa, ele não é poesia, ele só é poema. Exemplo, o João Cabral é esperto em despoetizar o poema. Exemplo, o que ele escreveu? O engenheiro sonha coisas claras, superfícies, tênis, um copo d'água. O que provoca isso na gente? É um poema, mas não traz poesia. Essa que é a diferença. Então, a poesia brasileira, também o termo poesia, além da sensação, o termo poesia e não poema, ele significa o conjunto da obra, quando nós vamos definir o conjunto da obra. Exemplo, poesia brasileira está falando dos vários poemas escritos na língua portuguesa brasileira. Então, esse termo poesia também ele é usado não só quando ele significa sensações, ele pode ser usado para definir o conjunto de uma obra. Poesia contemporânea, poesia romântica, tá? Em síntese, poema é o gênero literário composto de versos, estrofes e às vezes rima. Já a poesia é qualquer produção artística que provoque uma emoção, que pode ser literatura, arte plástica, escultura, enfim. Dessa forma, nós podemos dizer que o poema tem poesia, mas nem toda poesia é poema, tá bom? Sobre escrever poesia, então, como que nós vamos escrever uma poesia ou um poema? Para quem só quer escrever poema, tudo certo. Na grande maioria do poeta, ele escreve poesia. É aquele texto que é um poema, mas com poética, que provoca sensações. A poesia ela pode ser escrita por insights, né? Por inspiração na hora. E é aquela que vem no momento e que a sugestão, a dica é que você tenha algo para anotar, porque ela tem prazo de validade. Eu já escrevi inclusive um poeminha bem curtinho em um dos livros, não lembro qual, que diz assim: o poema veio inteirinho, viveu um tantinho e já morreu. Ou seja, o que eu não anotei foi. Vem um poema inteiro na sua ideia, se você não anotar na hora, ele se vai. Então, esses poemas por insights, por inspiração, a dica é que você tenha algo para anotar. Eu digo algo porque na minha época, na minha geração, era papel e caneta.
Hoje existe o celular que você tem o bloco de notas, enfim, ou até grava o áudio da ideia toda que você teve e depois você transcreve isso em poesia. Quando nós optamos, isso veio a partir do modernismo, quando nós optamos em escrever um poema, uma poesia mais livre, mais solta por aquilo que a gente quer colocar no papel e não se apega muito a regras, a normas e que a partir do modernismo isso foi possível, de escrever sem se ater muito a regras e normas, você com o tempo será classificado. Então, que tipo de poesia estou escrevendo? Que tipo de poeta eu sou? Eu particularmente nunca me preocupei em me encaixar em um perfil de escritor. Eu escrevo, que é o que a contemporaneidade nos permite hoje. Eu escrevo. Tenho certeza que com o tempo lá na frente eu serei classificada qual é o meu estilo de escrita. Então é uma forma de escrever poesia. Já os mais exigentes, existem ainda hoje e escritores jovens que eles preferem ser escritores de poesia também mais técnicos. Eles buscam as normas, as regras, enfim, cada um vai decidir o que quer fazer. O importante é que nas duas, seja a livre, seja com técnica, se encaixando em alguma norma, é que as duas precisam de inspiração. Você precisa estar inspirado para escrever poesia. Ou produção por encomenda. Você pensa num tema, senta e por técnica você escreve sobre aquilo e procura rimar, enfim, é uma escrita mais técnica. Mas não deixa de no final ser uma poesia, um poema. Sobre rimas, é importante que você defina também. Você quer escrever poemas livres ou com rimas? Como eu falei, a partir do modernismo isso foi liberado. Nós temos os poetas contemporâneos que eles preferem a escrita livre e que ela passou a ser definida como prosa poética, nem tanto poesia, porque poesia, segundo os mais acadêmicos, é preciso ter métrica, rima, enfim. Hoje ainda é definido assim. E aquela poesia mais livre, ela está sendo definida como uma prosa poética. Mas isso não é tão significativo assim quanto você escrever. Escreva a poesia, escreva o seu texto, produza, publique. E o tempo vai nos classificando e dizendo o que é que nós escrevemos. Sobre rimas, para quem pretende escrever com rima, é importante que estude, porque há vários tipos de rima. Por exemplo, rima proletária, rima pobre, que são as mais fáceis de fazer e que as pessoas mais usam, mas se você entrar em um concurso, se você inscrever o seu poema em algum concurso literário, é muito avaliado isso, se a rima é pobre, se é da proletária, ela não é muito bem vista. E existe a rima rica e a rima rara, que são as duas, assim, as estrelinhas de quando você quer concorrer em algum edital com o seu poema. Existe a rima fonética, rima de acentuação, rima de posição no verso, rima de posição no estrofe. Então, é importante que você estude sobre rimas poéticas. E a outra questão do poema, produzido assim dentro do encaixar na literatura, é sobre métrica. É aquele poema em que ele é identificado conforme ele é estruturado. Se ele é soneto, se ele é sexteto, se ele é quarteto, se ele é um poetrix, se ele é um haikai, se ele é um cordel, se é um poema minuto, enfim. Aí você precisa estudar todos esses tipos de métricas dentro de um poema para construir o seu poema estruturado, que é aquele poema que não é o livre. Existe o poema livre e o estruturado. Então, importante, principalmente para quem escreve esse poema livre, não fazer poemas longos sem espaço. Procurem construí-los, apesar de não ser quarteto, sexteto, enfim, ou não ter aquela rima que precisa combinar. Mesmo assim, distribua as ideias em estrofes.
coloquem linhas em branco entre o poema, não faça aquela mancha inteira de poesia. Por quê? Porque o cérebro humano, ele tem uma característica de captar mais e reter mais quando o olho respira. Aquela linha em branco no poema, entre uma estrofe e outra, na verdade é para o olho respirar. É quando, como você vai ler, a gente coloca um ponto para dar aquele tempo de seguir a leitura. E também no poema funciona assim. É importante que você distribua o seu poema em estrofes. E aí precisa ter o cuidado, principalmente para quem faz o verso livre, no tamanho do verso, que aquele verso longo, ele não fica bacana, e se você quer publicá-lo em um livro, ele pode ir para uma outra página, ele cai para a linha de baixo, ele pode tirar o sentido do seu poema, ele pode tirar a sonoridade do seu poema quando você quebra o verso onde a diagramação da página ou do livro vai quebrar, e não aonde você vai distribuir essa ideia. Então é importante que você construa versos curtos, e se eles forem longos, distribua ele você na próxima linha, não deixe a diagramação do livro ou da internet fazer isso, que não é muito bacana. A modernidade, ela veio com designers originais nos poemas. Por exemplo, lá no século XIX, todos os poemas, todo verso iniciava com letra maiúscula, todos os versos. Já no século XX, a opção foi letra maiúscula no início da frase, se o verso se distribuísse por outros versos, seguia com letra minúscula e colocava ponto final. A partir do século XXI, o que o poeta moderno está fazendo? Está optando tudo letra minúscula e sem pontuação. Tirou a pontuação, tirou letra maiúscula, ou seja, coloca a ideia no papel, distribui ela agradavelmente para o olho respirar, para o cérebro captar a mensagem, e esse é o poema. É uma forma mais simplificada de você transmitir a mesma mensagem sem se apegar a algumas regras, mas sempre há regras. Enfim, como fazer um poema? Busque inspiração, explore todos os sentidos, escolha um tema para o seu poema, defina a estrutura do poema ou escreva uma estrutura livre, estude, leia, comece a rascunhar, enfim, produza a sua arte e produza a sua arte final. E para fechar essa nossa aula sobre dicas de escrever poesia, uma reflexão. Se a literatura é o máximo de significado expressado com o mínimo de palavras, a poesia é a mãe das artes. E o poema minuto é exemplar no seu poder de síntese. E o poema minuto surgiu no Brasil, de poetas brasileiros, lá na efervescência do modernismo. Exemplo de poema minuto, da escritora Hélida. Crises, cruzes, diz muito em 2 palavras. Poesia é recepção espiritual criativa. Poesia, não poema. Mas também é um jogo. Há regras, que você escolhe as regras. Isso que é bom. Então eu faço um convite. Comece o seu jogo. Defina as suas regras, escreva poesia. E fica o desafio, além de responder as perguntas iniciais dessa aula, o desafio de você escrever uma poesia e publicá-la aqui nos comentários. Todas as poesias publicadas nos comentários desta aula até o dia 31 de março de 2022, eu vou compilar em um e-book publicado na Amazon gratuitamente a todos os que escreverem poesia
nos comentários dessa aula, até o dia 31 de março de 2022. Esse é o desafio da nossa aula de hoje. E não percam a próxima aula, dicas de escrever livro infantil. Até lá!